Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Alô, amigos e amigas do esporte, boa tarde, tudo bem? Hoje é quarta-feira, é a chamada quarta-feira do futebol, né? De jogos, dos campeonatos, enfim, que tem no Brasil, também pelo mundo. E hoje, me refresca aqui, Black 13, não, 14, né? Isso, 14 de maio de 2025. Isso. Estamos chegando aqui para mais um TVI News Esportes, pela sua TVI, contando sua história há 20 anos, hein? E hoje aqui recebendo, daqui a pouco um papo com ele, nosso querido Narciso, né, que é o responsável hoje aí pela base do Grapiúna, que vem fazendo muito bonito, inclusive, no Campeonato Baiano Sub-20, hein? E no Black, um forte abraço, boa tarde. Boa tarde Marcelo, boa tarde você. Tô falando com você mesmo. Você que é gente inteligente, que ouve e assiste a gente aqui na TVI. Olha, a TVI tem 20 anos de sucesso e 20 anos com responsabilidade com você, contando a sua história para você que é gente inteligente, que assiste a gente do lado de lá. Como o Marcelo falou, tá aqui do lado do Narciso. Narciso é um cara envolvido no futebol desde que nasceu, segundo ele. A gente tava batendo essa resenha aqui. Resenha de negão cá fora. E Narciso já trabalhou em muitas áreas de futebol e continua trabalhando em algumas outras com mais intensidade. Narciso é empresário de futebol, de jogador de futebol. Narciso leva seu filho, seu neto, seu irmão, seu vizinho. Já levou para muitos lugares e continua levando. Narciso hoje toca a base do Grapiúna, como o Marcelo bem disse na abertura. Ou seja, é um cara que a cidade conhece. Muita gente tem histórias com o Narciso, algumas boas, outras melhores ainda, mas é o futebol que nos proporciona, Marcelo. É isso aí, eu já quero aqui fazer das palavras do Black as minhas também. Já dou boa tarde aqui ao nosso Narciso e agradecer pelo convite. Narciso, um forte abraço, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Nino Black. Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui, né, para que podemos falar mais um pouco do nosso futebol da Bahia e do futebol de Itabuna. É isso aí, deixa eu abraçar aqui, né, pra falar em Bahia, um abraço ao nosso querido o Eberson, que é o Bessa da cidade. Tá lá em Salvador, né, Marcelo? Tá em Salvador, Tá em Salvador, né? Salvador, já tem mais de 30 anos lá em Salvador. Não é bobo nem nada, tá assistindo a gente. Todo dia, tá no refeitório lá do CT. Evaristo Macedo disse que não perde, não é, o horário, e disse que ficou melhor ainda. O horário de meio-dia aqui, ele acompanhando lá com toda a sua comissão técnica, mais um programa esportivo. Enfim, então um abraço aí, grande Eberson e a família do Eberson, que é daqui da cidade de Itabuna, ali da região da Rua Senhor do Bonfim. Moleque, antes do Narciso aqui, Sim. Ontem o Grêmio, rapaz, empatou em casa, hein? Dá mole demais, Marcelo. Dá mole, hein? Dá muito mole o time de Mano Menezes. Mano Menezes saiu cuspindo marimbondo, como fala, Marcelo. O Grêmio que é um time arrumado nas competições e famoso nas competições internacionais, mas que no momento o Grêmio está totalmente desarrumado. O Grêmio, Marcelo, está no mesmo patamar do Vasco, do Santos, do Ceará, do Vitória, com relação à qualidade técnica apresentada no Campeonato Brasileiro, que não foi o caso de ontem. Ontem foi a Sul-Americana e o Grêmio empatou com o Godoy Cruz. O Grêmio é um time muito fragilizado, principalmente, Marcelo, no seu sistema defensivo. E quem não tem uma boa cozinha acaba tomando gol. O que ganha jogo é o ataque, mas o que ganha campeonato é a defesa. O Grêmio não tem um ataque bom, nem tem uma defesa consolidada, Marcelo, fica difícil. É isso aí, abraçando aqui também já o Rosivaldo Bispo, vai estar aqui amanhã, viu? Eu chamo ele daquele bicho que tem nos desenhos, Dragão. Dragão, vai estar aqui ele, né, vão estar aqui, aliás, ele, Gorá, sim. o Barraca, a né, comitiva da Copa da Paz. da Copa da Paz. Show de bola. Também com dois atletas, um da equipe do Cães de Guerra e o outro também da equipe do São Lourenço, para esse papo aqui, vivendo a expectativa da final, que vem, da grande final, que beleza, da Copa da Paz. Um representante de cada equipe, né, Marcelo? Nada mais justo, jogador. Marcelo. É isso aí. Bom, iniciar aqui o papo com o nosso querido Narciso, o convidado de hoje aqui do nosso programa. Primeiramente, eu já quero parabenizar pela campanha que vem fazendo o Sub-20 do Grapiúna. Hoje é líder do grupo 3 do Campeonato Baiano Sub-20 e tem tudo para terminar em primeiro. E isso mostra o trabalho, né, Narciso? Marcelo, primeiro, agradecer ao nosso Deus, né, por nós estar aqui. E não é fácil. Nino jogou futebol, você sabe disso, você também é da área do futebol. E hoje eu tive conversando com o nosso amigo Orlando da Hora, falou, Narciso, o futebol é o brinquedinho mais caro para mexer com futebol. Mas a gente está aí, Marcelo, Nino, telespectadores, um investidor muito alto, né?
que é o Luciano do Pará, que vem dando todo o investimento, suporte, para que a gente, Nino, mais Marcelo e ouvintes do outro lado, podemos fazer esse trabalho. Sem o dinheiro é muito difícil fazer o futebol, independente de algumas parcerias, mas se você não tiver uma parceria ali que coloque todo mês, Nino sabe disso, você mesmo sabe disso, Marcelo. Olha o que nosso amigo Auro vem passando aí com o Grapiúna, entendeu? Hoje, sem um investidor, como hoje o Grapiúna Júnior tem, que é o Luciano do Pará, sem um investidor é muito difícil tocar o futebol, Nino. Antes de Black aqui fazer a pergunta dele, com relação a que a cidade, quem está abraçando aqui esse projeto é do Grapiúna, que está dando esse apoio também aqui antes. É assim, na cidade a gente tem que ter todo o respeito, né? Em primeiro lugar, Rosivaldo cedeu o espaço lá, através da Liga, né? Mas o Rosivaldo cedeu os 4 dias que a gente pudesse trabalhar. O espaço lá de onde, Negão? Do Caíque. Do Caíque. Sim, sim, né? sim. Através de Rosivaldo. O prefeito também, independente, que ali faz parte também. Que é uma ligação da Secretaria de Esportes, né? Justamente. A Isso. gente tem que agradecer ao nosso treinador ali, Ronari, entendeu? Gabriel, o próprio prefeito Augusto Castro, né? Sim. Que a gente está podendo fazer esse. Mas essa cidade sempre abraça, né, Marcelo? A gente não pode questionar, Nino sabe disso. Quando é uma coisa bem correta, organizada, a cidade abraça. A gente não pode questionar a cidade, você vai ver, quando o estádio estiver pronto aí, mesmo a base, qualquer time, eu garanto que bota ali 5, 10, 15 mil. Então, quem sou eu para que a gente falar da nossa cidade? Aí eu estaria de respeitando, que todos, tá vendo aí o amador, eles abraçam, então eu não posso questionar aqui. Agora, desde quando, Nino sabe disso, seja uma coisa bem aberta, bem sincera, que as pessoas cobram, né? Onde bota dinheiro, né? Os caras cobram clareza, cobram prestação de conta. Isso mesmo. Então eu não posso, do investidor, da cidade, entendeu? Do comércio, a gente tem que respeitar. Desde quando seja, algumas coisas a gente tá pegando aí, Nino. A cidade está abraçando. Hoje eu chego ali, nós estamos viajando na rota, já conseguimos um preço, né? Toda a viagem da gente para longe vai ser na rota. Aqui está dando o nosso apoio através do diretor lá. Ou seja, a Rota é um dos parceiros do futebol itabunense através do Grapiúna Base, que a Rota não cedeu gratuitamente, mas quebrou o preço, ajudou com um bom desconto. Justamente. Então a Rota é um parceiro do Grapiúna, sim. Nino Black. Olha, Marcelo, eu vou pela linha do lado de cá. Eu sei como é trabalhar com base, trabalhei com base, inclusive trabalhei também com a base do Grapiúna. Marcelo, você sabe disso. Verdade. Fui treinador da seleção intermunicipal 3 vezes nessa cidade. Essa Narcisa acabou de falar. A cidade, se tiver um projeto, um planejamento com honestidade e clareza, a cidade abraça. Mas honestidade e clareza não é para todo mundo, infelizmente. É para todo mundo, mas poucos usam. E quem não usa, se estrumbica, passa dificuldade. A grande realidade é essa. Narciso, semana passada, pegou o profissional. Não sei se pegou ou se caiu no colo dele sem que ele pudesse fazer nada, para treinar o profissional em um jogo. Eu acho que o Negão. Eu chamo Narciso, você vai ouvir muitas vezes falar o Negão, porque Negão é Negão e não tem negócio de Vinícius Júnior aqui, não. Chamou de Negão, ele chora. Negão é Negão e pronto. Então, assim, o Negão, acho que ele foi pego de surpresa, caiu no colo dele e não teve como ele tirar mais. É a famosa, como o Marcelo falou, a laranjada. Laranjada. Como o Marcelo falou. Mas, assim, Narciso assumiu com algumas peças que ele conhecia, porque tinha ido da base dele, da base que ele toma conta, que é o Sub-20 do Grapiúna, foram fortalecer o time do profissional. E agora, voltando para a base, Narciso, você tá com medo de perder alguns outros jogadores? Porque a tendência é essa, que perca alguns jogadores da base para o profissional, já que o profissional os caras largaram, a verdade é essa. Já tem gente indo embora, já tem gente que chegou e nem assumiu, tem jogadores que já estão com medo de dar continuidade no trabalho. Você, que foi o treinador da última vez, o Grapiúna ainda não tem um treinador, né, Marcelo? Não. Então, eu não duvido, Negão, você cair no seu colo de novo. E eu lhe conheço, você vai segurar a peteca de novo. Porque não tem... Estamos na quarta-feira, meio de semana, e o jogo tá vindo aí, a rodada tá vindo aí. E até agora não se contratou um treinador. Eu não duvidaria se caísse no seu colo de novo, para assumir o profissional.
Eu vou lhe fazer duas perguntas em uma. Tá com medo de perder suas peças principais do Sub-20, que são as peças principais do Sub-20 que vão pro time do profissional? Tá com medo de perder e fragilizar seu time Sub-20? E como foi a experiência de ser treinador profissional por um dia? Por enquanto, por um dia. Nino, suas palavras aí, meu irmão, eu respeito. Não foi fácil. Só que o presidente contou novamente, mas pela segunda vez, que é o domingo, eu falei que alguns jogadores não podem, Nino, que você sabe, quando o jogador joga no sábado, ele tem que ter 2 dias a 3 dias de descanso. Pelo menos 72 horas, verdade. Você viu. Aí a gente jogou com o zagueiro, que conseguiu, Marcelo Marnini e o ouvintes, conseguiu ser o melhor jogador da partida. O presidente sabe disso, entrou com 10 minutos, a gente ganhando de 1-0. Entrou o Maxo, né? E terminou o garoto se lesionando. Ficou já 2 dias sem treinar, sentiu o joelho. Então, infelizmente, Álvaro é parceiro, irmão, é o presidente, que eu respeito e sempre respeitei hierarquia, mas infelizmente agora não está podendo nenhum, e eu também tenho uma viagem para a qual eu presto um serviço, que é o Coimbra. Estou viajando na segunda-feira e não posso... assumir o profissional. Não posso, Nino, não posso, porque infelizmente não é pela dificuldade que o Álvaro, o presidente, está passando. É porque eu tenho uma viagem e os jogadores que vão jogar praticamente 90 minutos, como o Manuel, como o Marcosito, que já está viajando para Belo Horizonte, só joga essa partida, Marcosito e o empresário, o que é um investidor, Nino, O Luciano. o 9, Luciano do Pará, já fez contato com o Coimbra e o jogador, a partir de segunda-feira, já está viajando, né, pegar o avião aqui em Ilhéus. O Marcosito já praticamente é jogador do Coimbra a partir de segunda-feira, emprestado, né, que o jogador, na realidade, veio para aqui, a maioria dos jogadores, como o Manuel, como outros, vieram emprestado, né, pela parceria, e agora o Coimbra, o coordenador geral, o Guilherme, entrou em contato com o Luciano e o jogador, o camisa 9 da gente, a gente já está perdendo esse jogador para um bem melhor, que você sabe disso, sim, né? Não vai disputar uma competição. Hoje o Coimbra tem uma parceria, através do Issa Elias Moisés, tem uma parceria com o Porto de Portugal. Então, infelizmente, a gente já perdeu um jogador e a gente está prestes, tem uma pessoa que é bem provável vir assistir o jogador, né? Um time grande, Marcelo sabe quem é, depois vai conversar com o Nino, que já está vendo outro jogador da gente para ir depois da competição. A gente vai segurar esse jogador, que o Luciano não está de acordo que esse jogador viaje agora. Agora o Marcosito já viaja na segunda-feira. Marcosito, qual é o ano dele? 2006, tem 18 anos, Marcelo. Exatamente. O outro é 2009, fiquei sabendo. O Robert Gabriel é o camisa 10 da gente, é o jogador mais novo do Sub-20 do Campeonato Baiano, que é o Robert Gabriel, que tem alguns times aí já de olho para levar o Robert Gabriel. Olha, eu falava aqui ontem, não no programa, que todo sonho, inclusive até Nino, que abriu essa brecha aí, que todo sonho de jogador de base é chegar ao profissional. Com certeza, Marcelo. Não é? Todo sonho. E eu falava aqui ontem que, pela situação que está vivendo hoje, o Grapiúna profissional, com essa dificuldade que está tendo, eu hoje, um coordenador da base do Grapiúna, eu teria que sentar com o presidente e falar assim, ó, o objetivo nosso aqui é classificação sub-20 e vaga Copa São Paulo. Foi, Marcelo expôs isso mesmo. 4, 5 jogadores, daqui a pouco nenhum nem outro. E tá gravado, Marcelo expôs isso aqui. Marcelo falou que ele não liberaria o jogador, daqui a pouco nenhum nem outro. Não é? Cobriu um santo, descobriu o outro. Você tá bem aqui, tá bem encaixadozinho, bem entrosadozinho. Qual é o pensamento aqui? Uma vaga da Copa São Paulo do ano que vem. Então, eu dei essa opinião aqui. Agora cada um tem a sua opinião, mas essa opinião que eu dei aqui ontem aqui com relação ao sub-20 do Grapiúna, Black. Eu vou por outra linha, Marcelo, eu vou por outra linha, porém o mesmo caminho. Eu acho que, já falei isso outras vezes na minha resenha de bola, fora de microfone, fora de câmeras, eu falo, para o desorganizado, o organizado passa a ser chato. Porque o cara desorganizado, ele quer desorganizar você. Ele não tem horário, você tem. Ele vai dormir 9h30, você vai dormir 8. Quem dorme mais, descansa mais. No futebol, trabalhamos com uma máquina chamada corpo. Ela tem que estar descansada.
Mas a mente é quem trabalha, o corpo joga, mas a mente joga primeiro do que o corpo. Por isso que o jogador inteligente sobressai. Quando você descobre um santo para cobrir outro, você automaticamente tira os jogadores do seu time que está encaixado e vencendo. Por isso está vencendo, porque é encaixado, é arrumado, é meio que entrosado. Você tira 2 peças dali e faz falta. Se você tirar o dobro, como foi o caso do último jogo, 4 peças, faz mais falta ainda para o seu time. E acaba não resolvendo lá no profissional. Porque 4 peças que sobem de juniores, quem está no profissional pensa, esses meninos vão vir para aqui, menino é uma coisa, homem é outra. E para ter qualidade de futebol não precisa ser velho, não. Tem que ser bom, tem que ser preparado mentalmente e fisicamente. E os meninos do Grapiúna estão indo preparados muito mais do que profissionais que estão no profissional do Grapiúna. Por isso eles sobressaem. Por isso eles foram solicitados para ir para o profissional. Mas eles indo para o profissional, deixam a linguagem da bola, deixam uma taca gigantesca nas costas do treinador da base, do sub-20, que é o time dele. Por quê? Porque tem que automaticamente buscar 4 peças que venham suprir a necessidade técnica e qualidade técnica junto com o físico, para que possa colocar no lugar desses jogadores. Já que estão disputando com um objetivo maior, uma vaga para a Taça São Paulo, como o Marcelo acabou de dizer. Então, se você descobre aqui para cobrir ali, não cobriu ali porque perdeu, e aqui você passou dificuldade, sabendo que poderia vencer com uma tranquilidade maior, aparente, como venceu no final de semana, venceu ao Barcelona, é melhor ficar com o meu time aqui e o profissional se virar lá. Marcelo, como diretor, não liberaria. Eu acho que o caminho é você fazer uma parceria, mas a parceria não pode um lenhar o outro, não. Parceria é para ser parceiro um do outro. Eu vou descobrir o santo meu para cobrir o seu, e o meu ficará como? O meu time ficará como? Eu acho que precisa de uma junção e de conversas e organização, senão o desorganizado do profissional vai desorganizar a base que está organizada. Deu para entender? Narciso, hoje o Sub-20 tem como treinador, né? Manda um abraço aí pro nosso Ronaldo, tá assistindo esse momento. Panela nossa. Jogou pra caralho e é treinador de verdade. É verdade. E aí ele assume, né, o comando técnico da equipe do Sub-20. Isso já é também mais um investimento que se faz visando esta vaga tão sonhada da Copa São Paulo, não é isso? É justamente, Marcelo, o Nino e ouvintes, a luta, né, do investidor Luciano, que eu falo, ele falou, Narciso, eu não quero saber qual vai ser a despesa do Júnior. Falou bem assim, Nino, para mim. Eu não quero saber a despesa. Eu quero a vaga para a Taça São Paulo. Então, nós estamos fazendo todo o trabalho, você está acompanhando, o Nino e todos aí, está fazendo todo o trabalho, né, para que a gente, né, porque a contratação do Ronaldo, a paixão do Luciano, né, desde o início, era o Ronaldo. Ele conversou um dia só com o Ronaldo e falou, Narciso, esse eu quero ser o treinador. Por algumas situações, Nino, por trabalho que o Ronaldo trabalha. Horário de trabalho, Aí veio o Marcelo como preparador físico, ajudou muito. Aí eu nomeei. Mas o próprio Marcelo sabe que ele é preparador. A comissão técnica ele seria o preparador físico e o Ronaldo treinador. Aí nas dificuldades a gente viu o trabalho dele lá, Nino, eu digo, não deu para encaixar. Ele acabou assumindo. Momento, assumindo. Eu dando algumas dicas, claro, né? Quase todos eles passaram por minha mão, o Nino sabe disso, eu não tive o privilégio de você passar por minha mão, mas Ronaldo, Alan Bahia, Sami, Marcelo, Bispo, todos passaram. Narciso, como é o trabalho de Marcelo? Você, Narciso, o empresário de futebol. Como você avalia o treinador Marcelo? Não, assim como treinador, Nino, com todo o respeito, a gente... Eu tô perguntando você como empresário, porque a amizade... Se ele é seu amigo, ele vai ter que entender que seu ponto de vista é esse. Não, justamente, que muitas vezes, é que eu digo a você, Nino, não gosta da verdade. Não gosta de verdade, a verdade tem que ser dita. Não tem como você não falar. Então, como preparador físico, hoje, Marcelo, até um time profissional, e eu não tenho medo, como preparador físico. Sim. Agora, como treinador ainda, ele não tem que chegar ainda, né, Nino? Você sim. Pode chegar aqui, Miel, foi o melhor jogador, no outro dia você ter o treinador, não. Ó, Felipe Luiz. Primeiro, vou treinar o Júnior, para depois chegar... Estágio. Então, Isso. Marcelo, hoje, para treinar um time profissional, e ele é sabedor disso, não, porque ele está fazendo, eu acho, um curso para preparador físico. Aí, treinador, eu estava na dificuldade, pedi a ele, dei algumas dicas, mas hoje, como treinador,
ele não está pronto. Ronaldo é outra realidade. Sim, Alan Bahia totalmente. é outra realidade. Totalmente. Então, como preparador físico, o Marcelo está preparado. Como Na minha treinador, opinião. ainda não. Não. Como treinador ainda falta, né? Pegar uma carreira, né? Um estudo, né? Pegar uma base. É diferente, e Nino sabe disso com o Marcelo, é diferente dizer assim, não, o menino Narciso ou João vai treinar ali um time amador. Nino sabe disso. Quando é pega o totalmente- profissional... Não, você, Ai, um ai. Júnior já é irmão, sempre eu falo, o Júnior é irmão do profissional. Tá colado lá em cima, Não, verdade. É totalmente diferente do cara treinou. Olha, nosso finado irmão, né? Que Deus Gué. abençoe. Gué. Você sabe, Gué. Gué treinou quantos times amador e ganhou tudo? Vários times. Mas chegou em um júnior? Não. Chegou em um profissional? Não. Então a mudança, Marcelo, Verdade. com todo o respeito ao amador, é muito grande. Muito grande, muito grande. Entendeu? Então muitas pessoas dizem, não, fulano de tal treinou o amador ali e vai treinar um time júnior. Não treina. E Nino sabe que não treina. É totalmente diferente. Já Ronaldo, não. Ronaldo é profissional. Ronaldo é. Não, Ronaldo é. Ronaldo é profissional. Alan Bahia é profissional. Então, cada um tem seus diferença, méritos, é verdade. né? Sim, e a sim, gente tem que respeitar, Nino. E eu vejo dessa maneira. Eu entendo perfeitamente a respeito do seu ponto de vista. Narciso, o time vinha treinando no campo do Caique no horário pela manhã. E como você falou aí mesmo, com relação a como agora o Ronaldo assumiu, e o Ronaldo tem uma atividade pela manhã, só pode treinar à tarde. E aí, no caso, os treinos começaram já. O belíssimo campo, ontem é que eu elogiei justamente. Ave Maria. O campo do Daniel Gomes hoje. Show. Sabe o tabuão da linha? É o melhor campo hoje que tem. Concordo com você, Marcelo e Nino. O campo do Daniel é massa. Vamos lá no muito campo do Daniel, né? Primeiro agradecer ao Biga lá que está na frente do campo, né? E nós estamos sentindo muito bem. Aí a gente pega, Nino, três Uber, loca o carro, né? O Olha, Luciano jogador. fala, não, jogador não é para ir andando. Aí a gente loca o carro. Faz parte do investimento. O investimento vai aos Isso. jogadores, vai o nosso massagista, o Neguinho já chega lá Já. 1h da tarde. Neguinho já tá lá. chega. Esse é outro profissional Ele é também, correria viu? Não, profissional. É outro profissional correria também. O também, comportamento, a organização de Neguinho, eu vejo. Pode. Tanto no amador quanto nos juniores, que é a porta do profissional. Agora, Nino, mas Marcelo, eu não posso destacar aqui o presidente que vem passando uma dificuldade. Ele não é a favor, né? Ele pediu, na última vez, se pudesse, é tanto que Manuel, como alguns se destacaram, ele falou, não, Narciso, eu sei, já estou na bola também há 30 anos, não tem condições de Nino jogar 90 minutos, no outro dia o cara joga. Jogar 90 sábado e 90 domingo não tem condições. Não tem. E Eu ele falo- respeitou, como ele está respeitando, né? Sim. Pode ser alguns 2, 3 jogadores que não tá sendo titular, que a gente pode abrir mão. Mas o titular mesmo, Marcelo, nenhum eu abro mão, e o próprio presidente respeitou que não tem possibilidade nenhuma do Manuel, de um João Pedro, de qualquer outro jogador que seja titular, Nino, ele viajar no outro dia. Não tem condições. Até porque não vai aguentar também, né? Narciso, Pode quem, lesionar, né, Dan? o perigo maior é esse, Marcelo, de lesão. Lesionar. Eu falo pra ele sempre que máquina nova também dá defeito com relação a contusões e tal. O primeiro que o jogador tem que saber que o instrumento de trabalho dele é o corpo, e ele tem que cuidar do corpo dele. Só ele pode cuidar do corpo dele. Ele sabe como cuidar, dormindo cedo, se alimentando bem. Depois de um trabalho, vai descansar, porque descanso também é treino. Descanso também ajuda. E o rendimento que eles vêm tendo, com os resultados mostrando, é porque eles estão fazendo o negócio certinho. Não existe você estar treinando igual a todo mundo no mesmo elenco e se machucando com constância, sendo jovem, sendo novo. Se você estiver treinando com todo mundo com constância e você se machucando, aparecendo com musculatura fragilizada ou contundida, machucada, lesionada, você está fazendo merda fora do campo. Está fazendo besteira fora do campo. Eu poderia falar palavras mais pesadas que não ia surpreender Narciso nem Marcelo, que são da bola. Mas você está fazendo besteira fora do campo. Barca. O exemplo maior é Neymar. Neymar treina com elenco e sai e aparece machucado. É o quê? Barca. Neymar sai na barca. Então a barca prejudica a quem pensa em ser profissional. O Neymar já é profissional em todos os aspectos falando, já enricou. Quem não enricou tem a cabeça para o conduzir, para conduzir o corpo, para procurar o sucesso da melhor maneira possível. Os caminhos estão aí, os certos e os errados. Siga o que você achar que deve.
Bom, hoje o time treina no Daniel Gomes, porém também iniciou ali no campo do Kaique, que também deu uma ajuda bastante. Deu uma ajuda bastante, Nino, mais Marcelo e Tess, ouvintes, deu uma nova cara, né? Um professor Ronaldo, né, que chegou na sexta-feira, eu queria deixar uma coisa bem clara, Nino, mas Marcelo, ninguém pegaria, Nino, você sabe que são poucos que tem coragem. Ali Ronaldo também foi mais na humildade dele, né? Amizade tem muito com você. Amizade que tem. Quem passou o Ronaldo, deixar bem claro aqui, com 14 anos, levou para minha mão, foi esse cidadão que está aqui do meu lado, o Marcelo. Primeiro Deus, depois Marcelo e depois que veio Narciso. Mas Marcelo foi a primeira pessoa que falou, eu tô com uma pedra de ouro aqui, e me entregou. Não é bom, Nino? Importante, sim. Marcelo foi tudo. O nome disso aí é uma coisa que poucos têm, reconhecimento. Reconhecimento. O Marcelo foi tudo na vida de Ronaldo. Aí depois veio Narciso. Fale assim não que ele vai chorar daqui a pouco. Ele chora mas fácil. ele tem que ser Ele sincero. chora fácil, ele chora fácil. Agora eu tenho que agradecer, que eu sei que já está fim. Primeiro Deus, vocês que me deram esses espaços aqui. Quem tá mandando um Hoje abraço também. pra você, ele agradecendo por tudo que fez na vida dele, chama-se Netinho, tá mandando a imagem Obrigado, aqui. obrigado, Netinho Netinho, também. obrigado. Cláudio Aprendeu tudo na bola com você, falou aqui. Então, a gente só tem, Nino, eu sou Se fizer uma lista aí... emocionante. Fizer uma lista, dá Fizer na uma lista cidade aí. de cabo a rabo. Então, Nino, a gente fica muito assim, emocionante, mas eu também não posso deixar de dizer aqui, deixar uma coisa bem clara para a cidade, e Marcelo sabe disso. Eu trabalho mesmo há 12 anos para o Coimbra Esporte Clube de Belo Horizonte. Junto com isso, Elias Moisés. Aí eu estou aí fazendo essa junção, Nino, pelo um pedido de Luciano. Falou, Narciso, eu quero fazer um investimento no Júnior, mas eu só quero se você estiver. Aí eu digo, não, tudo bem, Luciano. Mas hoje eu trabalho há 12 anos para o Coimbra, é tanto que segunda-feira eu vou lá, tem alguns jogadores que estão indo para lá. E hoje temos essa parceria com o Luciano, essa sinceridade através de Alain Bahia. Me viu jogando lá em Ouro-Suca. Quero parabenizar também o Luiz, que é parceiro, o Osmar, o Hamilton Chupeta, entendeu? Rosivaldo. E todos vocês com essa humildade vêm me dando esse apoio. A gente fica fortalecido. Mas primeiro, eu agradeço isso tudo que vem acontecendo, Nino. Primeiro, ao nosso Senhor Deus. É maravilhoso. Fleck, um abraço. Um abraço, Marcelo. Até amanhã, se Deus permitir. Estaremos aqui de volta para falar de futebol com você do lado de lá. E domingo tem Grapiúna e Barcelona em Ilhéus. Isso, Grapiúna e Barcelona, né? Vamos chegar lá 15 com horas. toda humildade, nós somos o primeiro. Mas você Líder. sabe, Nino, que futebol muda muito. Não vou dizer, sou líder. Não, futebol muda muito. Então, com humildade, vamos chegar lá para jogar. E, se for da vontade de Jesus, e de todos os jogadores e do seu treinador, Ronaldo Calheira, a gente vai sair de lá vitorioso. Vou lhe dar um recado fora do ar. Pode ser. Tá beleza? Olha, final de programa, hein? Amanhã a gente vai estar aqui recebendo o pessoal da Copa da Paz, Rosivaldo, viu, moleque? Também Sim. o Gorá, o Barraca e mais 2 atletas que estão na final da Copa da Paz para falar aqui com relação a essa expectativa da grande final domingo ali no campo do Kaique, tá bom? A todos um abraço, fique ligado.